Bom, vamos falar então das provas do segundo semestre. Vamos falar das principais, né? Que acho que vai ter o maior número de atletas da MPR também. Eu acho que para começar, agora em julho tem a SP City, né? Sim. Essa é uma prova que vai muito aluno, né? Vai muito aluno, mas falando assim, agora esse ano aqui mudou, né? Infelizmente, pelos desastres lá no Rio Grande do Sul, alguns alunos migraram, né, para a SP City, aqueles que não têm a possibilidade de viajar no segundo semestre. Então, teremos alguns atletas que, por conta de Porto Alegre, farão a SP City. Mas é uma prova que, para o público MPR, ela cabe muito mais como meia, como parte do treinamento para as provas de segundo semestre, do que própria maratona, né? Mas eu falo, poxa, para aqueles que querem comodidade, gente, a gente está em casa, você vai dormir no seu travesseiro, no seu colchãozinho, vai comer a sua comidinha, vai estar em casa, pode usa o seu levar banheiro. pai, mãe, periquito, papagaio para torcer. Que infelizmente é uma coisa que eu sempre falo, né? Que os próprios corredores têm culpa disso, que ainda acho as provas de São Paulo muito vazias na rua, mas isso daqui eu acho que é no Brasil inteiro, né? Infelizmente a gente tem isso. E o quanto faz de diferença, até escrevi ontem no meu Instagram sobre essa parte, que já tem estudo científico dizendo o quanto que a gente não ganha pelo efeito mental, tá? Não tem nada fisiológico mesmo, mas de ter uma prova. E muita gente busca as grandes provas até por conta da torcida. Isso daí a gente já sabe, né? Sim. Então, assim, falta um nosso lado aí como corredores. Eu vejo tantos corredores em São Paulo, só que eu não vejo eles nas ruas quando nós temos prova dentro da nossa casa, né? E aí as desculpas vão variar a mil, mas, pô, vai lá bater palma, vai lá gritar pelos seus coleguinhas, né? E muita gente conhece, né? Gente que tá fazendo a prova. Pô, vai lá torcer. Mas será que não é porque... Agora a gente vai abrir uma discussão aqui. Você pega as provas lá fora, o horário ajuda as pessoas a irem pra rua. Aqui no Brasil, inventou-se que tem que ser muito cedo a prova, né? Você pega, por exemplo, Amsterdã. Que horas que larga? 8, acho. Não, depois a meia larga 1h da tarde. E a meia é 1h da tarde. Mas as outras Berlim, é às que horas que 10, larga né? Berlim? Berlim às 9. Então. Normalmente... Então, mas o que acontece? A época do ano dos caras é muito fria e amanhece mais tarde. Sim. São Paulo, Rio... Gente, não tem como no Rio de Janeiro você largar às 7 horas da manhã, você mata metade da prova. Isso é verdade, o X da minha questão... Eu acho que não está em relação ao horário, porque acordar para as pessoas treinarem, elas acordam. Isso literalmente é a cultura de você ir aplaudir. E quando a gente fala disso, Vocês já fizeram Boston? Já. A Val já, né? Vocês fizeram a prova de 5 km no sábado? A gente chegou exatamente na hora. A gente ficou lá na... O que tinha de gente na rua aplaudindo uma prova de 5 km aleatória? Muito. Sim, inclusive nós. Inclusive nós, a gente saiu para torcer. Gente, a gente está falando aqui, todo final de semana a gente tem prova de 10 km, quantas pessoas vão na rua torcer? Sim. E é pegar uma bicicleta muitas vezes, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é cultural, né? E, assim, as pessoas ainda continuam, é um debate gostoso, mas as pessoas ainda são muito individualistas, ou seja, todo mundo tem que fazer por mim, mas eu não faço por ninguém. Verdade. Né? Então, assim, o brasileiro tem disso. E aí você vê Nova York, é uma prova que, pô, os caras fazem a prova em que você pega um metrô, se você vai acompanhar uma pessoa, você vê ela 8 vezes na prova. É muito fácil. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, se o cara pegar uma bicicleta, ele vai ver aquela única pessoa várias vezes. Mas ninguém fica em algum lugar. Sim. Pô, para aplaudir. Eu fui na maratona aqui de São Paulo. Gente... Fica nos piores lugares, aplaude. Não, só tem gente perto do Ibirapuera. Porque eu tenho certeza que o cara ou ele foi treinar antes, ou ele vai treinar depois. Aí ele foi ali e tá aplaudindo. Eu concordo com você que eu acho que o exemplo, para começar, precisa vir de nós corredores. Porque se você pensar no cidadão comum, cara que não é da nossa bolha da corrida, o cara vê tanta corrida em São Paulo, vamos falar de São Paulo e Rio, tanta corrida na Marginal, no Pacaembu e tal, que ele nem sabe qual é a importância de cada prova. Sim. Ou no Rio. É sempre lá no Aterro. O cara não sabe qual que é a diferença da maratona do Rio para uma prova menor. Aqui em São Paulo, o cara não sabe o que é maratona de São Paulo ou uma SP City para uma outra prova de 10K. Então, o cara não tem noção.
Mas nós, corredores, temos esse papel de saber. Fala assim, cara, Maratona de São Paulo, galera, vamos juntar aqui o nosso grupo, vamos parar lá no quilômetro 32 e torcer para os nossos amigos, né? É que assim, é complicado, eu entendo, porque todo final de semana tem muita corrida em São Paulo, né? Em todos os lugares, né? Agora, a corrida tem muitas, tem 5 às vezes. E tem gente que fica incomodada, né? Quem mora perto, então, todo fim de semana tem corridas, tem que sair, tem que se programar para poder se organizar. Então, eu entendo que esse pessoal nem gosta, né, desses eventos. Mas corridas importantes faz diferença. A gente teve no Rio, no ano passado. Esse ano a gente também torceu, mas trabalhamos, foi difícil, né? Agora, o ano passado a gente ficou em pontos e depois entregamos a medalha. Isso aí também foi um negócio muito legal, sabe? Você ver a emoção das pessoas, né? Isso grava na pessoa. Você tá ali torcendo e receber a medalha, que é um momento tão importante, né? Então, faz diferença. O voluntariado. Isso. Né? Então, se todos os ouvintes aqui, né, do podcast, eles entenderem que grande parte das provas fora do Brasil, todos trabalham como voluntariado, e uma das provas mais legais que eu fiz, que era... Hoje está mais fácil de se conseguir, e coloquem no bucket list de vocês, é a Marine Corps, em Washington, aonde quem entrega a água, quem entrega a medalha, quem entrega o seu kit, são os Mariners. Ou seja, o cara que está ali na linha de frente, aonde for no mundo, ele está ali te entregando água. É sensacional. Em Austin, não, em San Antônio, né? Que a gente corre uma parte e eles colocam imagens das pessoas que foram para a guerra e morreram. Então, já daí você fica arrepiado. Depois que você passa por essas imagens de pessoas, né? Então, são fotos das pessoas que morreram em algum momento. E depois você encontra os soldados na sequência, assim, te recebendo. Puta, cara. Então, é um negócio assim que você fica... Não tem palavras para emoção que você sente. Porque são pessoas que de alguma forma, deram a vida por aquilo, por aquele movimento. Você fala, cara, Mas vocês não acham também que é um negócio assim novo, o brasileiro também? Muito novo. Você tá falando de 100 anos em Boston. Nós estamos engatinhando. Só que o que mais me incomoda, mas isso é um incomodar do César, tá? É de ver quantos corredores nós temos. Então, vocês estão vendo como o Parque do Ibirapuera está cheio toda manhã. A gente não consegue transmitir para essas pessoas que elas podem ajudar as outras só pelo fato de torcer, né? Claro, a Val tem toda a razão, desculpa. Tem amigo meu que fala, de novo vocês estão fazendo prova na Marginal domingo, vocês vão fechar aquela pista expressa, né? Só que isso, por quê? Porque a gente não tem um transporte público adequado, porque tudo também, o brasileiro, ele vai comprar um pão aqui na esquina, ele pega o carro para ir comprar um pão que ele poderia andar 5 minutos, mas ele pega o carro. Então, a gente ainda está culturalmente criando tudo isso. Vai melhorar? Creio que sim. Mas o que me incomoda são exatamente as pessoas que vivem isso, que, quantas pessoas vão para o exterior para ter tudo isso, mas quando chega aqui e nós insistimos, vamos torcer, vamos para tal ponto, olha, a MPR estará em tal ponto na prova. Eu não vejo, entendeu? Então, assim, tem uma lição de casa nossa que simplesmente siga o exemplo. Então, se a gente consegue dar exemplo, as pessoas vão começar a ter essa consciência. Então, eu acho que, sim, falta amadurecimento, vai acontecer, mas nesse passo eu acho que vai demorar muito tempo. Tá muito lento, né? Tá muito lento.